Olá a todos, meu nome é Renato, a gente vai fazer uma discussão de caso clínico. Estou aqui com o Dr. Antônio Sanches e a gente vai começar a falar de uma paciente de 46 anos, de antecedentes ela previamente só hipertensa, relatou uma dor típica precordial no dia 26 de março ao meio-dia. Ela procurou a UPA cerca de 12 horas após o início do quadro. O relato do eletrocardiograma dessa avaliação inicial foi sem alterações, coletada a troponina, administrado AS e clopidogrel 300 mg e a paciente foi transferida na sequência para o hospital terciário. O eletro da chegada lá tinha um relato de um supradesnivelamento de segmento ST de V7 e V8, a gente não tem esse eletrocardiograma, mas aqui a gente consegue ver que já tem uma inversão de onda T em parede inferior e um infra de ST, e principalmente em V2 e em V3. Na sequência, ela foi transferida aqui para o INCOR, cerca de 36 horas após o início do quadro. No eletrocardiograma mantinha esse mesmo padrão de D2, D3, V2 e V3. O V3R, V4R, V7 e V8. O V7 e V8 tem um discreto supra, mas não dá para ver muito bem. E pela instabilidade do quadro, ela chegou com rebaixamento de nível de consciência, taquidispneica, desconforto respiratório, ela foi entubada. No raio-x inicial, a gente vê principalmente uma congestão à direita, muito mais significativa do que à esquerda. Ao exame físico, ela tinha um sopro sistólico regurgitativo, 3 cruzes em 6, irradiava para a linha axilar, ritmo regular, e esse sinal de congestão, principalmente à direita, ela estava mal perfundida, e aí foi seguido o atendimento. A paciente foi transferida para o cateterismo, evidenciada uma lesão circunflexa, que foi posteriormente angioplastada. A paciente foi transferida para a unidade coronariana, ela evoluiu ainda com estabilidade hemodinâmica, doses crescentes de drogas vasoativas até a necessidade de passagem de balão intra-aórtico. Nesse momento, realizado um ecocardiograma, evidenciada a fração de ejeção preservada, uma cinesia inferolateral do segmento basal da parede inferior e evidenciada uma falha de coaptação da válvula mitral. A gente consegue ver uma ruptura parcial do músculo papilar e aqui no Doppler a insuficiência mitral e, de novo, a ruptura do músculo papilar. A partir desse momento, eu queria perguntar para o Dr. Antônio qual é a conduta, o que a gente esperaria, o que a gente pensa para uma paciente dessa gravidade, dessa apresentação. Então, saudações a todos, aqui é Antônio de Santos, eu sou médico assistente do grupo de valvopatias aqui do INCOR. Então nós estamos diante de um caso com uma apresentação clínica dramática e na realidade trata-se de uma insuficiência mitral de natureza isquêmica, né? Então a insuficiência mitral de natureza isquêmica, ela acontece por uma disfunção do músculo papilar, né? A válvula mitral tem alguns componentes, os folhetos, as cordas e o papilar. E os papilares são os elementos da válvula mitral que são suscetíveis à isquemia, né? Essa isquemia ela pode acontecer tanto por uma disfunção do papilar secundário à fibrose e ao atordoamento do miocárdio, que acontece geralmente associado ao infarto. Isso faz com que ocorra um fenômeno de acorrentamento do folheto da mitral, também chamado de tethering. Isso dificulta a coaptação dos folhetos e gera insuficiência mitral, até um caso de mais dramático, como foi apresentado, onde há uma ruptura e muitas vezes com avulsão total do músculo papilar, né? Então, o músculo papilar, ele tem sobretudo o músculo papilar posterior, ele tem uma peculiaridade anatômica, ele depende de uma vascularização única, em 90% das vezes é a coronária direita, e em 10% dos casos a artéria circunflexa, né? Nesse caso fica claro que foi uma lesão papilar relacionada a uma oclusão, né, um evento isquêmico da artéria circunflexa. Muito bem, a apresentação desse caso é bem típica. Então, foi uma paciente que vivenciou uma isquemia relacionada à artéria circunflexa com várias horas transcorridas e ela foi submetida a uma terapia de reperfusão tardia, né, com quase aproximadamente 36 horas de reperfusão. E é nesse momento onde se instalam as principais complicações mecânicas, sobretudo as comunicações interventriculares e, nesse caso, a ruptura de papilar, né.
Então, eu gostaria de destacar que a dramaticidade do quadro da apresentação clínica. Então, é um paciente que, desde a sua admissão, teve uma evolução clínica extremamente deletéria, né, com instalação de congestão pulmonar importante e choque cardiogênico. Então, necessitou de terapia invasiva, intubação traqueal, droga vasoativa. Isso em função do quê? Né? A insuficiência mitral, nesse cenário, é uma insuficiência mitral muito importante e que pega um ventrículo e um átrio esquerdo despreparados para uma sobrecarga volumétrica dessa monta. Né? Então, o paciente invariavelmente evolui com congestão pulmonar grave e choque cardiogênico. Né? Então, diante de um quadro desse, né, ela foi inicialmente submetida a uma estratégia de reperfusão coronariana isolada, né? Certamente pela gravidade clínica do paciente. E, posteriormente, a evolução, né, com a complementação do estudo ecocardiográfico, mostrou que ela tinha uma complicação mecânica grave relacionada a essa ruptura parcial. Pontos de destaques clínicos nesse caso, que eu gostaria de chamar a atenção, é que muitas vezes, quando você tem uma ruptura total do músculo papilar, esses pacientes costumam não apresentar sopro à ausculta, né? Porque você tem uma equalização de pressões entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, que é responsável pela congestão pulmonar abrupta e pela hipotensão arterial grave, pelo choque, né? E como você tem uma equalização de pressão, é como se o ventrículo e o átrio virassem uma câmera só, pela ruptura total do papilar, muitas vezes esse paciente não apresenta sopro. Então é difícil detecção, né? Isso tem que chamar a atenção do clínico, que muitas vezes um paciente com isquemia inferior que evolui com choque, sempre pensar se ele não está evoluindo com alguma complicação mecânica, muitas vezes de difícil percepção semiológica, já que você não tem um sopro tão evidente. Outro aspecto muito interessante, se os senhores notarem, guarda relação com a radiografia de tórax, né, onde ele fez uma congestão pulmonar assimétrica, né? Então, certamente relacionada à excentricidade do jato na insuficiência mitral. Então, um jato excêntrico, muitas vezes ele congestiona os pulmões de forma unilateral. Nesse caso, a paciente apresentou uma congestão pulmonar, sobretudo à direita, e que guarda relação com essa excentricidade do jato de insuficiência mitral. Nesse momento, dada a gravidade clínica, a paciente já tinha se submetido à terapia de reperfusão. A insuficiência mitral isquêmica não era por uma isquemia com atordoamento do músculo papilar, e sim por uma complicação mecânica grave, uma ruptura. Então, a conduta deve ser preparo do paciente com uma intervenção cirúrgica de peito aberto, né, uma cirurgia cardíaca imediata, né? E isso, assim, acaba sendo um cenário desafiador, porque essa paciente, como foi submetida inicialmente a uma estratégia percutânea, ela vinha em uso de terapia de dupla antiagregação plaquetária, né? Então, houve necessidade de correção da antiagregação através de transfusão de aféres e plaqueta para habilitar essa paciente a enfrentar um procedimento cirúrgico de urgência. A reperfusão percutânea tem alguma chance de reverter esse quadro ou é sempre cirúrgico? Então, a reperfusão percutânea, nos cenários onde há uma disfunção do papilar isquêmica, né, onde você tem algum grau de atordoamento do papilar, né, da parede inferior, mas sem uma complicação mecânica grave, é possível que você tenha uma melhora na performance do papilar com a revascularização arterial. Nesse caso, isso não seria possível, porque você teve uma complicação mecânica decorrente de um infarto transmural, né? Então, você teve um infarto transmural grave que determinou a cisão, né, a ruptura do papilar. Isso não é passível de correção percutânea, infelizmente, vai requerer uma intervenção cirúrgica de troca valvar. Certo. E esses cuidados que a gente tem que ter pós dupla antiagregação, tem alguma coisa mais específica para a gente preparar antes da cirurgia? Então, esse paciente, como ela recebeu ataque de clopidogrel, né, já vinha em uso de aspirina, certamente essa paciente estava com um nível de antiagregação apropriado que dificultaria uma intervenção cirúrgica. Então, houve necessidade, sim, de um preparo hematológico. Ela recebeu uma transfusão de aféres de plaquetas, né? Felizmente, uma única transfusão foi capaz de prevenir sangramento em sala e, por ser uma paciente jovem, sem outras disfunções orgânicas, ela teve uma boa recuperação no pós-operatório e não precisou receber suporte transfusional plaquetário adicional, né? Bom, então, seguindo o caso, foi optado pela conduta cirúrgica. Estou aqui com o Dr. Wellington Veronese, assistente do serviço de cirurgia cardíaca aqui do INCOR. Queria perguntar para ele qual foi a percepção do caso quando ele foi chamado para avaliar, depois de tudo que a gente comentou sobre a gravidade já e o diagnóstico. Então, na verdade é um caso
um caso que, por sorte, não é habitual, né? É um caso realmente grave. Todas essas alterações estruturais decorrentes do infarto agudo são situações geralmente muito graves e que os doentes chegam a uma deterioração clínica muito rápida. E, por sorte, essa paciente teve entre o diagnóstico da complicação mecânica e a indicação do tratamento cirúrgico, embora ela tivesse uma piora clínica muito rápida, ela foi prontamente atendida e indicada a cirurgia, e eu acho que no momento certo, onde a descompensação clínica ainda não trazia riscos maiores ao resultado da cirurgia e a recuperação dela do pós-operatório. Né? Sim. E a gente tem uma imagem aqui da cirurgia. Como é que foi operar ela? Se teve algum problema de sangramento, com todas as preparações que a gente fez, transfusão de plaqueta e tudo mais? Então, geralmente esses pacientes que recebem dupla antiagregação no pré-operatório, até pela condição clínica inicial, que foi um infarto, né, eles têm uma probabilidade de sangramento maior aí quando são submetidos à circulação extracorpórea. A nossa estratégia foi discutida com o time todo. Então, antes da cirurgia, a gente transfundiu uma aférese de plaquetas no intuito de diminuir essa possibilidade de sangramento, e a gente tinha em mãos também uma outra aférese, caso após a circulação extracorpórea fosse necessária alguma correção aí da parte de coagulopatia, né? Nessa foto a gente vê aí à esquerda a cúspide anterior da válvula mitral, que habitualmente a gente retira em todos os casos. A gente mantém a cúspide posterior com a função de preservar a estrutura ventricular e continuar com a recuperação uma boa fração de ejeção aí no pós-operatório a longo prazo. E nessa foto a gente pode ver à direita que foi retirada a porção P1 e a transição P1-P2, que era exatamente onde havia ruptura parcial aí do músculo papilar, junto ao papilar anterolateral. A gente vê na imagem do papilar à esquerda, a gente vê um músculo mais acometido aí pela questão do infarto, e ele estava parcialmente aderido, tá, na parte direita, onde foi retirada a outra porção do papilar. A cirurgia muitas vezes é difícil, porque como são casos agudos, a gente não tem dilatação das câmaras, então o acesso à válvula mitral muitas vezes se torna um pouco mais complicado, mas esse caso especialmente a gente não teve muitas dificuldades, a gente não precisou de outras manobras que não a nossa técnica habitual para fazer a troca da válvula, e como rotina institucional a gente sempre usa a opção por troca valvar nesses casos, até porque com complicações mecânicas a capacidade de conseguir restaurar a complicação mecânica de forma efetiva é muito menor e com mais índice de recidivo do que a troca valvar. Então a gente fez a troca da válvula aórtica por uma prótese biológica e graças a Deus ocorreu tudo bem, ela teve uma boa recuperação aí no pós-operatório. Sim. E então nesses casos de insuficiência mitral aguda, ruptura de músculo papilar, a conduta é basicamente cirúrgica. A gente não tem outras opções e a cirurgia ela consegue tentar compensar um pouco melhor da parte hemodinâmica, corrigindo esse problema. Basicamente todos, ou a grande maioria dos pacientes que têm complicações mecânicas aí decorrente do infarto agudo, a indicação clássica e de emergência é a correção cirúrgica mesmo. Muitas vezes os pacientes chegam num estado clínico grave por questões do próprio atendimento ou da chegada ou a jornada no sistema de saúde, já chegam numa condição clínica muito grave, em algumas situações não é possível nem submeter o paciente à cirurgia, mas na grande maioria dos casos o paciente chega num tempo adequado e a conduta cirúrgica para o reparo da alteração mecânica, da alteração estrutural é a principal conduta, né? Tem alguma particularidade que a gente espere desse tipo de paciente no intraoperatório, ou a evolução e o que a gente encontrou no intraoperatório foi meio tradicional, basal? Nesse caso, a gente teve um diagnóstico muito rápido e preciso da condição, né? Então, quando a gente foi para a cirurgia, embora ela tivesse numa condição clínica grave, ela ainda tinha uma fração de ejeção preservada, não tinha nenhuma disfunção, não estava com o ventrículo direito repercutindo em função de alguma disfunção do ventrículo esquerdo, não estava em insuficiência renal ainda, que é um fator de risco importante para a cirurgia, e basicamente a única alteração que ela tinha era essa alteração mecânica mesmo, que estava alterando toda
a parte hemodinâmica dela e com a correção ela conseguiu se recuperar adequadamente. Tá certo.